Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? É muito bom estar com vocês aqui novamente para mais um subsídio esse que é do CAPED, é fornecido pela equipe do CAPED, a fim de que você, professor, possa preparar uma aula com qualidade e levar conteúdo atualizado para os seus alunos. Eu sou o professor Sérgio, sou presbítero na igreja, na congregação de Clube de Campo, uma das igrejas do ministério de Santo André. Por misericórdia, tenho servido ao Senhor como professor da EBD e auxiliado também no subsídio desse trimestre o nosso comentarista, o irmão Daniel. E na lição de hoje, a lição de número 4, ela trata de mais um dos hábitos ou disciplinas espirituais. Se na aula passada nós conversamos sobre a oração, e muito da oração não mais como algo mecânico, mas como algo que deve brotar, vir de um coração agradecido e que quer se relacionar com Deus. Hoje falaremos de um hábito que está ligado à oração, que é o hábito da solitude e do silêncio, né? Solidão e silêncio. Muito se fala que o ser humano é um ser sociável, e é. Deus nos criou para vivermos em sociedade. No entanto, indo um pouco até na contramão do nosso tempo, né? O nosso tempo ele é considerado aí como tempo da hipermídia, um tempo que gerou pessoas com fobia do silêncio, com fobia do vácuo, por assim dizer. Falar dessas disciplinas pode parecer até mesmo um pouco fora de contexto. No entanto, o nosso texto chave, aquele que norteia a nossa lição, Lucas, que está em Lucas 5,16, diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus tinha um hábito de, depois de um dia corrido, de um dia atendendo as pessoas, curando as pessoas, evangelizando as pessoas, Jesus se retirava, ele ia para aquilo que ele mesmo chamou de o quarto, lugar onde ele podia falar com o Pai, onde ele podia escutar o Pai. E essa aula, ela não nos chama para nos isolarmos das pessoas, não. Criar uma bolha e ficar no nosso mundo e que ninguém mais pode nos alcançar ou estar próximo de nós. Não é isso. O que essa aula, o que essa disciplina chama a nossa atenção é para nós deixarmos um pouco essa coisa da supermídia, esse mundo midiático. Ou por que não dizer esse mundo pop cristão que às vezes nós estamos, de eventos, mais eventos, outros eventos, eventos e eventos. E estamos deixando algo que é bíblico e que os pais da igreja, os apóstolos, o nosso mestre Jesus praticava, que era o mestre do que era o hábito da solitude e do silêncio, né? Tem uma citação de Agostinho que eu gosto demais, né? Ela em latim seria verbo crescente verba difficit. Traduzindo seria, à medida que o verbo de Deus cresce na alma, as palavras humanas silenciam. Uau! Agostinho, por meio dessa frase, ele está nos chamando a falar menos, a nos aproximar diante do nosso Deus, do sagrado, pronto para escutá-lo. E é isso que nós faremos. Então convido você a adentrar neste quarto para nós escutarmos aqui o que o nosso Deus tem para nos falar. Como bem disse, esse mundo ele é muito barulhento.
Esse mundo ele é cheio de ruídos. E com a superestimulação moderna, que muitas das vezes atua até mesmo como um mecanismo, né? Um mecanismo de fuga da autoavaliação e da presença de Deus. Essa aula é importante porque ela, primeiro, nos traz um diagnóstico. Qual que é o nosso diagnóstico? Nós vivemos na época do consumo de ruídos. É muito estranho falar isso, mas do nosso acordar ao adormecer, a nossa mente, a mente contemporânea, é inundada por notificações, podcasts, telas, algoritmos. E isso faz com que a nossa mente fique viciada no ruído, viciada naquilo que nós podemos chamar de a cultura do ruído. Mas aí tem uma pergunta que deve ser feita. Por quê? Por que essa geração, essa mente contemporânea, ela foge do silêncio? Por que que a cultura contemporânea quer banir a vacuidade? Por que que o espaço vazio tornou-se sinônimo de improdutividade, de tédio ou de ameaça? E aí, quando nós avançamos na nossa lição e na leitura bíblica, nós percebemos que há uma cultura do ruído constante. E essa cultura do ruído, ela na verdade nada mais é do que fugas, mecanismo de fuga. Mas por que o ser humano moderno teme tanto o silêncio? Por quê? Por que temos tanto medo do silêncio? Primeiro, porque o silêncio ele nos confronta. E nós aprendemos desde muito cedo a evitar a confrontação. Então evitamos o silêncio porque ele nos obriga a encarar nossas dores, vazios e fraquezas morais. Sim, é muito interessante, tem um livro que eu gosto bastante, que é Imitação de Cristo, Tomás de Kempis, e muitas partes desse livro, o Kempis nos chama para fazer essa viagem interna, olhar para dentro de nós e por meio ali daquele autoexame que Paulo orienta também a igreja de Corinto fazer, confrontar-se, confrontar os seus erros, as suas fraquezas, né? Então, na verdade, nós tememos o silêncio, porque o silêncio ele nos confronta interiormente. No silêncio, os ruídos externos cessam e as vozes internas ressoam e somos confrontados, né? O silêncio também é desafiador porque o silêncio ele nos obriga a escutar. E nós sofremos da atrofia da escuta, ou seja, a ausência de pausa incapacita a alma para ouvir Deus e compreender o próximo, que é tudo que nós não queremos, ouvir Deus e compreender o próximo. Por que que eu disse que essa disciplina ela está ligada à oração? Se vocês se recordam, em determinado momento da lição de domingo passado, foi tratado que a oração, quando ela só é Deus faz, Deus mede, Deus pede, Deus eu quero, Deus eu. Se torna um monólogo, se torna uma relação de ídolo. Porque o ídolo é aquele que eu me aproximo dele, peço, peço, peço e acabou. A oração, ela é eu falo, Deus responde. Ou às vezes eu me aproximo do Senhor apenas para escutá-lo falar.
E nós sofremos dessa atrofia da escuta. Por quê? Porque nós não estamos preparados para pausar os nossos pensamentos, pausar a nossa boca e ouvir a Deus e ouvir até mesmo o próximo. Quantas vezes nós visitamos pessoas e, em vez de deixar as pessoas que nós estamos visitando falar, nós falamos no lugar delas, de forma desenfreada e descontrolada. Então, note que é uma fuga, é uma fuga, porque nós não queremos escutar, né? Então, essa é uma outra realidade, né? E também eu coloquei até nos slides que é a reatividade constante. O que acontece também é que nós vivemos numa ditadura da reatividade. Vocês vão entender o que é isso, tá? O excesso de estímulos mantém o indivíduo num estado contínuo de resposta reativa, impedindo a contemplação e o exame de consciência. É, talvez para você pode até soar estranho isso, exame de consciência, mas devemos fazer. A mente sem solicitude perde a capacidade de ponderar, vivendo em algo que nós conhecemos muito bem, o famoso piloto automático das reações. Quantas vezes até a nossa oração ela é automática? O nosso louvor é automático. As nossas expressões de adoração ao Senhor são automáticas. O momento pede lágrimas, nós estamos rindo. O momento pede clama por misericórdia, nós estamos dando aleluia. A nossa mente ela está em todo tempo, a todo tempo, em todo momento, em atividade constante. E isso é perigoso. Essa lição ela é essencial, jovem, professor de jovem, você jovem que escuta. Por quê? Porque mais do que nunca nós precisamos voltar à prática do silêncio. Do silêncio. Vamos continuar aqui. E aí, nós chegamos aqui a um ponto muito importante, tá? Que é justamente, né, compreender a diferença entre solitude e solidão. Porque você pode olhar, o seu aluno pode olhar a priori, vendo esses materiais, se de repente você for de alguma forma usar esses slides numa apresentação de data show, ou de repente você pode pegar parte dessa introdução da aula e o seu aluno, né, perguntar, mas então o autor está nos incentivando a viver em solidão? Não, não é isso. E há uma diferença muito grande entre, entre aquilo que nós podemos chamar de solitude, né? E solidão. Então, a solidão, ela é um vazio interior. A solidão é um estado de isolamento doloroso e destrutivo. É a sensação de abandono e desconexão com o mundo e com o Criador do mundo. Então, na solidão, o indivíduo está só e a sua mente permanece desabilitada de sentido, gerando angústia e ansiedade. Isso daqui não, tá? Não é isso que a lição está tratando. Agora, a solitude, ela é aquilo que nós podemos chamar de a plenitude do deserto, ou seja, a solitude é uma disciplina espiritual intencional. É o ato de ficar a sós a fim de que sua alma seja preenchida pela presença divina. Então, na solitude, o silêncio deixa de ser um vazio, né? Na verdade, nem é um vazio, e torna-se um solo fértil onde Deus nos molda e nos renova.
Então, essa é a grande diferença entre solitude e solidão. Bom, só para não confundir. E aí, talvez a depender do seu nível de leitura, de conhecimento do tema, ou de repente você em algum momento lê uma frase de Marco Aurélio e você fala, opa, esse negócio de silêncio, né? A solitude e a solidão ficou muito claro para mim. Deus nos chama para a solitude, para ficar a tempos, em certos momentos a sós com Ele, nunca para a solidão. Agora, o silêncio, esse negócio aí, parece que é meio estoico, né? E é uma oportunidade de fazer um autoexame e diferenciar. Até porque, principalmente o pensamento estoico, vem sendo muito divulgado na internet, agora com obras de Sêneca, né, de Marco Aurélio e outros estoicos aí muito bons. Mas entenda que há uma diferença do silêncio praticado pelo estoicismo e o silêncio bíblico, tá bom? Isso é muito importante. Nós fazemos a distinção teológica entre o silêncio estoico e o silêncio bíblico, tá bom? Até porque vocês verão que dentro da teologia e do que a Bíblia nos apresenta sobre o silêncio, destoa bastante da ideia do estoicismo. Mas vamos lá, né? Então, o silêncio estoico. O que é esse silêncio no estoicismo, né? Então, quando nós olhamos para o silêncio, né, e para compreender essa disciplina espiritual cristã do silêncio, é imperativo diferenciá-la de filosofias da antiguidade que também valorizavam ali o recolhimento, né? O estoicismo de Sêneca, de Marco Aurélio, de Epiteto. Então, eu quero aqui trazer para vocês um quadro para que vocês possam compreender a diferença. Então, no estoicismo, o silêncio ele não vai gerar arrependimento e dependência. Dentro do pensamento estoico, o silêncio é uma forma de autonomia. Tem um filme muito interessante que é um advogado, ele fala muito e ele, em certo momento, lê um livro do Marco Aurélio, Meditações, e ele começa a aplicar todo aquele livro para a sua vida. O resultado é, ele se torna um cara arrogante, orgulhoso. Por quê? Porque dentro da filosofia estoica de Marco Aurélio e Sêneca, o silêncio é um exercício de fortaleza mental humana. É o que eles chamam de autarqueia. Ou seja, seu objetivo é alcançar a apatheia, né, ou apatheia, que é a blindagem contra as paixões e perturbações externas. É um silêncio centrado no eu. E não é isso que a Bíblia mostra sobre o silêncio. O silêncio bíblico é um silêncio pautado ou centrado na pessoa de Deus. Aqui é no eu, buscando o controle racional absoluto para não sofrer. E aí o indivíduo, ele atua como seu próprio refúgio, né? Como seu próprio refúgio. Já o silêncio bíblico e o silêncio principalmente, e aqui vai uma dica, professor. Se você quer se aprofundar nessa disciplina, nesse conteúdo, é imperativo, é imperativo ir para os pais da igreja, porque principalmente ali na era patrística, essa disciplina ela foi muito cultivada, né, por homens como Agostinho, né, e muitos outros. Então, Bíblia e patrística, Bíblia e pais da igreja para você ter uma compreensão legal do tema, tá bom? Então, o que a Bíblia fala sobre o silêncio? Diferente da frieza estoica, o silêncio bíblico não busca isolamento do coração, mas abertura para o Altíssimo. Dentro da Bíblia, o silêncio não é um esforço humano autopromovido,
mas uma resposta de rendição e humildade diante do Deus vivo. Aí o Agostinho, ele nos traz uma grande lição, né? Já até citei já, que é quando o verbo de Deus cresce na alma, as palavras humanas silenciam. Ou seja, para Agostinho, o silêncio cristão faz habitar a palavra viva e nos conduz à oração contemplativa, né? Então, é muito importante isso, tá bom? Tem que diferenciar. Então, só para que vocês possam compreender aqui dentro de um quadro comparativo. O silêncio estoico, centrado no eu, ele gera egocentrismo, busca autossuficiência, almeja a impassibilidade. É um silêncio como fortaleza, como armadura, onde o indivíduo ele se torna o seu próprio refúgio. No silêncio bíblico, e muito apresentado na era patrística, né? Infelizmente a igreja foi perdendo essa disciplina, mas aqui estamos para que possamos resgatá-la. É um silêncio centrado em Deus, é teocêntrico. Reconhece a dependência e a graça que vem do Senhor. Desemboca no amor e na compaixão. Silêncio como desnudamento e vulnerabilidade da alma diante de Deus, que é o refúgio de todos aqueles que se aproximam dele. Bom, então, na filosofia estoica, o silêncio é uma armadura mental. Por quê? Porque os estoicos compreendiam o silêncio como um recolhimento, exato, como um recolhimento para construir cidades interior inabaláveis, né? Então o objetivo final era o domínio racional absoluto sobre paixões e emoções, garantindo que eventos externos não perturbassem a paz mental do sábio, né? E isso, a priori, pode parecer bom, tem um fundo bom. No entanto, a tônica é que esse silêncio estoico isolava o indivíduo do mundo e dos outros para que não precise de mais nada e de ninguém. Então, trata-se de um silêncio de blindagem e orgulho filosófico. Nós sabemos, né, pelas escrituras, que Deus resiste ao soberbo. Agora, o silêncio bíblico, ele ele leva o cristão, né, para próximo de Deus, para amar mais o próximo, né? Como já dizia o próprio Agostinho, o silêncio não é um fim em si mesmo, nem uma busca de insensibilidade humana. O silêncio cristão não fecha as portas para o mundo por desprezo, como faziam os estoicos, mas abre as portas do coração para a presença do Deus vivo e consideração ao próximo, porque ouvir é uma virtude e que demonstra amor ao próximo, né? Então, o Agostinho, no livro Confissões, ele diz assim: Fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousar em ti. Ou seja, enquanto a alma não encontrar o Verbo eterno Jesus, as palavras humanas tornam-se insuficientes e a alma repousa em barulhos. Mas quando encontramos o verbo, as palavras humanas, né, nós percebemos que a nossa alma repousa no silêncio adorador, né? E aí é muito interessante que ainda só mais um pouco sobre essa questão do silêncio bíblico na era patrística. Os pais do deserto, como são conhecidos, né, como Abantônio, João Cassiano, Evagrio de Ponto e outros, né, que conhecidos aí como monges do deserto, quando você pega comentários ou quando você vê a priori, parece que eles estão fugindo. Mas quando você analisa um pouco melhor a obra deles e o propósito, não eram fugas. Eles não fugiam para a solitude para negar a realidade, mas para travar a batalha contra a ilusão e o pecado interior. Então, o silêncio para eles era um ambiente em que a alma aprendia a orar sem cessar e a purificar os pensamentos, contemplando a beleza de Deus. E antes que você ache que isso é uma coisa só dos patrísticos,
Os puritanos, principalmente Jonathan Edwards, na sua autobiografia, diz que ele várias vezes se retirava para as matas para ficar a sós com Deus em oração. O John Bunyan, né? O pai do Tiago Patton, um grande missionário que foi comido pelos canibais, mas foi pioneiro no trabalho no Atlântico com os nativos ali. O pai dele passava horas e horas orando nas matas, na solitude, no silêncio. O Jonathan Edwards, na biografia dele consta que ele às vezes ficava horas e horas contemplando o céu em silêncio. E ele escreve até de forma poética, mas real, que naquela contemplação ele podia sentir, ele sentia a presença do eterno. Então, veja que é diferente, né, do que nós estamos acostumados, né? Não é uma solidão ou um silêncio egoísta, como é cultivado pelos estoicos, mas é uma solitude, um silêncio com um propósito superior, né? Avançando aqui no nosso material, vamos contemplar o exemplo prático de Jesus, né? Jesus, ele dá um exemplo prático onde nós precisamos às vezes compreender o ritmo do reino, né? Então a maior validação teológica para a solitude e o silêncio encontra-se na vida do Filho de Deus, quando esteve entre nós, né? Então, o contexto de Marcos e de Lucas, que são leituras, né? O Lucas, o texto-chave, a leitura de Marcos, aqui é a leitura bíblica, ele nos mostra uma coisa muito interessante, que após ali um dia exaustivo de curas, libertações, de grande pressão popular, a reação natural humana seria usufruir da fama ou descansar fisicamente. Jesus, porém, de madrugada, quando ainda estava escuro, levantava-se e ia orar, ia para lugares desertos orar. O evangelista Lucas utiliza o particípio imperfeito, né? Nessa frase aqui no grego, é em impokron. Estava se retirando ou mantinha o hábito de se retirar, né? Não foi um episódio isolado, mas isso mostra que era um ritmo habitual no ministério de Jesus. E esses momentos de solitude, de silêncio eram decisivos. Primeiro, foram decisíveis na vida de Jesus para o ministério. Ele ficou 40 dias no deserto em jejum, silêncio e confronto com a tentação. Mateus 4, do 1 ao 11. Em tomadas de decisões, Jesus, uma noite inteira em solitude, em oração, antes de escolher os 12. Lucas 6,12. A sustentação diária, Marcos 1,35, ele buscava pelo lugar erêmico, né? Ou seja, um lugar isolado nas madrugadas para ser sustentado. E o Getsemane, como lugar de solicitude agonizante e submissão à vontade de Deus, nos mostra o apogeu desse conflito, né? Então, essa parte cristológica nós podemos definir como se o Filho de Deus, perfeito e sem pecado, dependia da solitude e do silêncio para a comunhão com o Pai e discernimento de sua missão, quanto mais nós, caídos e limitados, necessitamos dessa disciplina. Necessitamos, né? Necessitamos. E aí, para nós avançarmos aqui, quais os 3 propósitos dessa disciplina? Mergulhar? Não. Primeiro de tudo, ouvir Deus. E aí nós temos o case bíblico de Elias. Deus fala no silêncio, o silêncio acalma o barulho externo do coração angustiado de Elias e o faz escutar a voz do Senhor. Discernir a alma. Na ausência de distrações, somos confrontados com a nossa real condição diante de Deus. Salmo 139. E acima de tudo, né, uma limpeza, uma desintoxicação da mente. A solitude atua como o jejum dos ruídos e fofocas do mundo. Limpa a mente dos conceitos superficiais que deformam a fé e a vida moral, né? Então,
nós aprendemos com isso que ouvir a voz de Deus, né, no silêncio, como foi o caso de Elias, é pedagógico. Por quê? Porque o barulho do mundo mascara a frequência da voz de Deus às vezes. E o silêncio educa os nossos ouvidos espirituais para captar a soberana vontade divina. O discernimento interior, apresentado lá em Salmo 139, fala que a solitude atua como um espelho da alma, sem o barulho externo para nos distrair, né? E a desintoxicação espiritual da mente, né? 1 Coríntios 15:33, as más conversas corrompem os bons costumes. O consumo ininterrupto de redes sociais, notícias sensacionalistas, fofocas e muitas outras coisas deformam a mente do crente, né? Por isso que Romanos 12:2 é um convite para nós desintoxicarmos, né? Limparmos da mente as toxinas desse presente século e mergulharmos na mente de Cristo. E aqui, já indo para o final da nossa aula, quero fazer aqui uma pequena aplicação prática e pastoral disso, né? Pastoral no sentido da palavra. O silêncio cristão não é isolamento monástico definitivo, mas um recuo estratégico para voltar ao mundo com mais amor, clareza e poder de servir. Vimos as diferenças fundamentais entre solitude e solidão. Solidão é o vazio doloroso, isolamento egocêntrico. É muito do que o estoicismo ensina. A solitude é a presença, a pessoa está a sós com Deus, com a alma preenchida pelo amor e a comunhão da Trindade e dos irmãos, né? E aí, somos desafiados a praticar por 10 minutos diários. Começar com 10 minutos diários, assim como a oração. Você já está orando 10 minutos, agora acrescente essa prática nos seus 10 minutos. Primeiro, né? Como que você fará isso? Como que você pode fazer esses desafios? Primeiro, defina um momento fixo. Pode ser as primeiras horas da manhã, um espaço livre de dispositivos eletrônicos. É o momento onde você vai largar tudo. E aí, o primeiro minuto, faça uma oração simples, entregando seus pensamentos ao Espírito Santo. Depois, a parte mais difícil. Fique 8 minutos ali, mais ou menos, em silêncio consciente, pensando no Senhor, pensando em Cristo, pensando no que Cristo fez na sua vida. E depois, os 1 minuto que resta, agradeça pela graça e recomece as atividades ou comece o dia em paz. Em paz. E aí eu quero concluir, né, essa aula, depois desse desafio de 10 minutos, com essa frase do Agostinho que diz, né? Procura o silêncio para que Deus fale no teu coração. Então essa é uma aula teológica, o hábito da solicitude e do silêncio. Os textos chaves, Lucas 5:16 e Marcos 1, do 32 ao 38. A bibliografia de apoio que eu usei, Agostinho, né? Confissões de Agostinho, Instituições Cenobíticas, também coleção patrística de João Cassiano, Celebração da Disciplina, da editora Vida, Richard Foster, O Caminho do Deserto, a Espiritualidade dos Pais e Mães do Deserto, da editora Loyola, Henry Nouwen, e Dallas Willard, O Espírito das Disciplinas, Vida Nova, 2003. Que você possa ser edificado por essa aula, que você possa praticar e que você possa desafiar e ser desafiado a deixar um pouco as redes sociais e ficar a sós com Deus. Deus abençoe e até a próxima, se o Senhor Jesus assim permitir.